Amém. Estamos começando, então, a aula de número 5, né, do estudo de número 9 sobre a interpretação da Bíblia. Vou pedir à irmã Adriana Nádia que ore por nós, em nome de Jesus, para nós iniciarmos, amém? Amém. Oh, meu Pai Santo, meu Pai querido, obrigada pelo dia de hoje, pela nossa saúde, paz, proteção, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa alimentação, pelos teus sinais na nossa vida, que são em todo momento. Pai amado, Pai querido, aproveitando a oportunidade, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja do nosso lado hoje, ao lado do nosso pastor, que ele possa realmente transmitir tudo o que ele precisa nos transmitir, nos ensinar, através da tua palavra, da tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, como eu disse, nós estamos dando continuidade, né, à aula sobre a interpretação da Bíblia. E só recapitulando, né, sempre é importante a gente recapitular um pouquinho do que nós estamos falando aqui ao longo das aulas. É, a interpretação bíblica, ela é fundamental do ponto de vista de uma vida cristã saudável, né? Nós vivemos num tempo onde hoje, infelizmente, uma boa parte, né, dos crentes nascidos de novo, né, daqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, tem priorizado muito mais a experiência, né, vamos dizer assim, do que necessariamente o conhecimento, né? A gente vive momentos onde a ênfase na experiência durante os nossos cultos ou durante celebrações, elas são cada vez mais costumais, né? Em detrimento do conhecimento aprofundado, de uma interpretação clara da palavra de Deus. Ao longo dessas horas a gente tem conversado um pouco disso, né? Sobre, obviamente, para você ser um bom cristão, para você ser um bom crente nascido de novo em Cristo Jesus, você não precisa de nenhum aprofundamento teológico, né? A Bíblia, ela é suficiente por ela só, né? A gente acredita nisso. Nós tivemos a oportunidade de trazer uma das primeiras séries, né, que nós tivemos na igreja, da série de mensagens, foi sobre os cinco solas, né, da Reforma Protestante, e sola Escritura é uma base da nossa fé, né? Somente a Escritura, ela é necessária e suficiente para dar todo o conhecimento que nós precisamos para caminhar com Deus e em Deus ao longo da nossa vida cristã. Contudo, por outro lado, tem se deixado, principalmente em igrejas pentecostais, né, nós somos pentecostais, é, 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 tem se deixado de lado durante muito tempo, né, esse aprofundamento do conhecimento, se vivido muito mais uma experiência espiritual, né, e aí a gente pode falar sobre manifestações de dons, profecias, movimentos, enfim, o que você entender como sendo manifestações de dons espirituais, e muitas vezes em detrimento do entendimento claro sobre aquilo que a palavra tem nos colocado, né, como regra de fé. Então, a gente tem, nessas últimas semanas, tratado um pouco sobre isso, mais uma vez dizendo, você, para ser um bom cristão, uma, um crente nascido de novo, você não necessariamente precisa de um aprofundamento teológico para você ter esse entendimento sobre a palavra. Contudo, é importantíssimo que você conheça a palavra de Deus, né? Nós temos falado isso aqui de maneira sistemática, sobre a necessidade que nós temos de conhecer e seguir conhecendo aquilo que Deus fala para nós através das Escrituras, né? Quando você tem uma vida com Deus, com uma disciplina espiritual muito clara a respeito das coisas que Ele determina na sua palavra, né? Você tem muito mais ferramenta, uma capacidade muito mais profunda de permanecer firme na presença do Senhor, né? Não são raros casos que acabam de pessoas que tentam estabelecer um relacionamento com Deus sem conhecê-lo profundamente, Pai Sil, e acabam acreditando em promessas que Deus nunca fez, né? E crendo em promessas que Deus jamais realizou na sua vida, jamais prometeu que seria feito na sua vida, simplesmente por falta de conhecimento da própria palavra, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, seguir caminhando o Senhor, ter experiências espirituais, com certeza, acreditamos nos dons espirituais, como pentecostais, mas com aprofundamento da palavra, entendimento sobre aquilo que Deus tem para nós a respeito dessas promessas. Então, a gente passou por alguns temas ao longo dessas semanas.
falamos um pouquinho sobre a questão de sinais, a questão do vocábulo, a hermenêutica bíblica, né? Que é a interpretação, a exegese, que seria a, a, a extração, né, do texto propriamente dito, com a hermenêutica sendo o conjunto de regras que regulamentam, né, por assim dizer, essa interpretação do texto. Essa aula, para Paula, para Roberta, né, se não me engano, a Rebeca, que estão chegando hoje, é um pouco mais técnica, mas mesmo assim não deixa de ser fundamental para o nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor e de como nós devemos ter uma boa leitura daquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Então, a gente vem passando um pouquinho sobre essa questão de semântica do texto, análise morfossintática, os estilos literários presentes na Bíblia, né? A Bíblia, ela é um compilado de diversos estilos literários, diversos tipos de texto, né? Diversos tipos de texto, né? Você tem histórias, a grande maioria delas narrativas, né? Mas você tem poesia, tem profecia, tem provérbios, tem epístolas, e você precisa ter a percepção de que cada tipo de texto ele pede um tipo de leitura de acordo com o estilo literário que a gente está entendendo, para a gente estar entendendo aquilo que está sendo construído pelo autor que escreveu aquele livro, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é como sendo uma biblioteca, né? A Bíblia é uma pequena biblioteca, esse é o significado de Biblium, que que é a nossa Bíblia. Ela é dividida em alguns conjuntos, né? Então, você tem ali, na Bíblia protestante, né? Você tem ali os primeiros 5 livros do Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, profetas maiores e profetas menores. Nós já falamos isso na semana passada e retrasada. Maiores e menores não tem nada a ver com o grau de importância desses profetas, mas diretamente com o tamanho dos seus livros, né? Com a quantidade de texto, efetivamente, desses livros. Já no Novo Testamento, evangelhos, o histórico, né? No caso, o único histórico, Atos, as epístolas, né, ou as cartas de Paulo, as outras cartas, são as epístolas gerais, né, e, por último, um único livro de profecia, que é o livro de Apocalipse. Então, entender a estrutura da Bíblia, entender que ela não se propõe, na sua essência, ser um livro histórico, né, ela não é sequenciada de maneira histórica, a gente já falou isso aqui algumas vezes, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ao longo dos diversos livros que nós temos como compilado na Bíblia protestante. É importantíssimo para você ter um entendimento do texto. A Bíblia, ela não é um códex impossível de ser lido por quem aceitou a Cristo. Ela não carrega em si mesmo um mistério velado para alguns, né, que têm o acesso a isso. Pelo contrário, a Reforma Protestante veio justamente quebrar esse monopólio sobre o conhecimento da palavra de Deus. Quando as bases da Reforma nós reafirmamos sobre o sacerdócio universal de cada crente, de que não existe intermediador entre aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o próprio Deus, né? O único intermediador, né? Nesse caso seria o próprio Cristo, mas o que eu estou dizendo não existe um sacerdote, não existe ninguém que tenha o poder dessa intermediação, a não ser o próprio Cristo. E uma das coisas que nós reafirmamos é do acesso, né? Da necessidade do acesso à palavra de Deus por todos aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo, né? De maneira direta, isso foi negado muito, muito tempo ao longo da nossa história, desde da constituição da igreja ali em Atos, no capítulo 2, até mais ou menos 1517, na Reforma Protestante, onde uma pequena casta de pessoas tinha o domínio sobre as escrituras, né? E uma das coisas que nós combatemos frontalmente dentro do ministério aqui do Deuteronômio é justamente isso, né? Hoje a gente precisa ter um olhar reformador, não com a necessidade de uma nova reforma, mas com uma necessidade de voltarmos justamente às bases da reforma original. Nós vivemos tempos onde as pessoas têm se deixado levar por estruturas que nós combatemos frontalmente ao longo da nossa história, dos nossos 500 anos de história como protestantes, né? Não existe um oráculo
que fala em nome de Deus, né? Hoje é que a gente vê cada vez mais líderes, principalmente nos movimentos neopentecostais, sobre o qual é o ungido, né? É o único ungido, o único que tem acesso a revelações extraordinárias da parte de Deus. Não, nós cremos sim que existe um sacerdócio universal do crente. É óbvio que dentro da igreja existem hierarquias, nós não pregamos ou apoiamos uma anarquia gospel, né, ou evangélica, muito longe disso, mas entendendo que a diferença entre eu, por exemplo, que sou pastor, e um membro da nossa igreja é nenhuma, é só uma questão de hierarquia, de escolha. Obviamente que dentro da questão do discipulado, né, Deus levanta homens para que, mulheres, né, para que estejam à frente da sua igreja, para que preparem outras pessoas, para que amanhã sejam elas estejam à frente, né, daquilo que Deus tem para elas em termos de ministério. O que eu estou dizendo antes de mim houveram outros que treinaram, né, ou discipularam homens antes de mim, que treinaram e discipularam outros homens que me treinaram e me discipularam, a minha esposa, e que nós treinaremos e discipularemos outros. Esse é um fluxo natural dentro da igreja, né? O fato de sermos pastores, ele não traz sobre nós uma unção diferente a ponto, no sentido de nos diferenciar como cristãos de qualquer membro da nossa igreja. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, todos nós temos em nós o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja do Senhor. É uma questão de organização do corpo de Cristo, né? A Bíblia mesmo fala em Efésios que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas. São as manifestações dos ministérios baseados no Espírito Santo que constituem a estrutura da igreja. E muito dessa confusão, por assim dizer, que nós passamos hoje nos dias atuais em relação à igreja evangélica no Brasil, principalmente, tem muito a ver com a estrutura que nós adotamos ao longo dos anos, né? Nós temos cada vez mais, se você não entende muito isso, né? Nós temos as igrejas históricas tradicionais, estou falando de presbiteriana, congregacional, as batistas tradicionais, as igrejas pentecostais que nascem ali a partir do avivamento na Azusa Street, nos Estados Unidos, com o reavivamento dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo, que creem no batismo, no falar em línguas como evidência para o batismo no Espírito Santo, que seria uma espécie de segunda bênção. E aí você tem todo um alastrar desse movimento pentecostal, mas no final ali da década de 70, mais ou menos, surge um movimento muito diferente, que é o movimento neopentecostal, que são a maioria das igrejas que nós, principalmente no Brasil, vemos, que são igrejas que têm um sincretismo muito grande, né? Entre a nossa cultura extremamente, vamos dizer assim, misturada, né, de diversas religiões, né, baixo autoespiritismo, catolicismo, é tudo muito misturado, e as igrejas neopentecostais, ela vem com essa característica, né, de teologias de prosperidade, teologia sobre da infalibilidade, né, no sentido da invencibilidade do crente. Se você está doente, não que não seja, né, é óbvio que tem casos que são espirituais, que são do ponto de vista de oração, nós precisamos estar orando. A Bíblia fala para impormos as nossas mãos sobre os enfermos, com certeza, mas no sentido de que absolutamente tudo é culpa do diabo, e se você não tem fé, isso que está acontecendo na sua vida é porque você não tem fé. Então, com uma teologia totalmente distorcida, e base dessa teologia, ela é muito aceita no nosso meio por conta também da própria estrutura dessas igrejas, né? Se você reparar que as igrejas neopentecostais, elas não têm em si mesmo, por exemplo, estrutura de ensino, né? Você vê que a grande maioria das igrejas neopentecostais, elas não têm, você tem cultos onde efetivamente você não tem escola bíblica dominical, você não tem uma estrutura de ensino. No nosso caso, por exemplo, a gente não tem escola bíblica, mas tem aqui o seminário teológico de base, uma estrutura voltada para o ensino, e uma estrutura cada vez mais voltada somente para o culto, para campanhas, enfim, isso acaba trazendo uma falta de conhecimento por parte das pessoas que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso gera uma série de distorções dentro da cultura da igreja, né? Eu já vi que a Yasmin levantou a mão, já vou deixar você perguntar, Yasmin. Isso traz uma série de dificuldades, a Elizabeth também,
é uma série de dificuldades para a igreja de maneira geral, né? Nós vemos uma ênfase, né? Vamos dizer assim, muito grande, um peso muito grande sobre a questão de obrigações dentro da igreja, de você ter uma obrigação de cargo, uma obrigação de estar, uma obrigação, como se você precisasse fazer coisas para Deus para ter um relacionamento com Deus. Nós acreditamos, sim, na necessidade de nós estarmos congregando, participarmos do corpo de Cristo, isso é bíblico, não existe desigrejados, né? Eu já falei sobre isso e estou disposto a falar sobre isso novamente. A minha igreja sou eu na minha casa, não existe igreja na sua casa. Não igreja... Por que não existe? Porque não é bíblico. Né? Se os primeiros... Imagina o seguinte, com o derramado do Espírito, se os apóstolos decidissem, em vez de pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, e decidiu voltar para casa e ficar em casa tendo um culto gostoso, com a esposa, com o filho, só naquelas pessoas, e não fosse para fora. O próprio nome, o propósito da igreja é ser chamado para fora, né? Mas, em contrapartida, gerou-se essa necessidade de fazer coisas para ter um relacionamento com Deus, quando, na verdade, né, a Bíblia deixa muito clara que a nossa vida com Deus é que gera o ministério, que gera a nossa vontade de avançar no reino em relação às coisas que Deus nos chamou. Quando nós temos um fazer algo para Deus, estar envolvido na igreja, ela é muito mais um fruto de um relacionamento com Deus, ou ela muito mais não, ela é um fruto de um relacionamento com Deus, do que fazer essas coisas para poder ter um relacionamento com Deus. Sabe? Eu só me relaciono com Deus se eu fizer coisas para Ele. Não, não é a sistemática do cristianismo, né? Diferente das outras religiões, onde você tem um ciclo que funciona basicamente o seguinte: você tem uma oferta para uma divindade que te dá um favor em troca, né? É um ciclo, né? Você oferta algo, alguma coisa a uma divindade, a divindade te devolve sim ou não um favor, ou algum tipo de bênção sobre aquela oferta, tipo de oferenda que você dá. Isso em qualquer religião, não estou falando nem só das mais conhecidas, né, que normalmente a gente vai falar ali do baixo espiritismo. O cristianismo, ele se caracteriza justamente pelo contrário, né? Nós temos o Senhor, né, aquilo que nós cremos como Senhor e Salvador da nossa vida, onde não é necessário ofertarmos nada para Ele para que o seu favor seja manifesto na nossa vida. Pelo contrário, Ele manifestou esse favor. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Então, esse ciclo ele é quebrado. O nosso Deus não pede nada em troca, é graça, é de graça. Ele oferta graciosamente o seu amor, ele oferta graciosamente o seu sacrifício na cruz, para que nós possamos estar em comunhão com Ele. Então, não existe essa oferta sacrificial. Eu vou abrir um parênteses bem grande. É óbvio, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais, oração, jejum, né? Meditação na palavra, solitude, né? Se retirar para dar um tempo você e Deus. Não é solidão, é solitude, né? Para dar um tempo você e Deus. Então, assim, isso são claros, mas o que eu estou dizendo essas coisas, elas são fruto de um relacionamento com Deus, de você amar a Deus, de você entender qual foi o tamanho do sacrifício dele na cruz por você, e baseado nesse amor, você se sente constrangido e impelido a desenvolver um relacionamento com ele, de maneira que essas coisas vão surgindo gradativamente na sua vida de maneira muito natural, muito forte nesse aspecto. Mas vamos lá, passar essa introdução. Yasmin e Elizabeth levantaram a mão. Fica à vontade, Yasmin. Depois a Elizabeth. Pastor, não é nenhuma dúvida, não. Era mais um... Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Não era nenhuma dúvida, era mais um comentário mesmo. Eu estava esses dias escutando... Acho que foi até com a Lorena, se eu não me engano. A gente estava no carro e nós estávamos escutando... Ai, qual era a rádio, Lorena? Era Melodia? Acho que era Melodia. E que a gente estava escutando, assim, um comentário, né? Algo reflexivo, assim, a respeito. E que hoje em dia é difícil você ver as pessoas que não querem, que não pensam, quero ir à igreja para sentir uma experiência, para sentir um negócio, para sentir alguma coisa, sabe? Não vão mais por Jesus. Muitas
não estou generalizando, claro, gente, um grande parênteses, mas não é mais, muitas das vezes, por Jesus, sabe? Por ele. É mais para sentir algo, sentir um arrepio, chorar com um louvor ou alguma coisa, como se isso fosse um combustível, não sei, ou fosse uma válvula de escape. E nesse dia a gente ficou refletindo muito sobre isso, que realmente está havendo, né, de uns tempos para cá, essa comoção popular de ir à igreja para ter uma experiência, e não por Jesus. E a gente ficou muito reflexivo a respeito disso. Foi até bastante interessante, que a gente discutiu bastante no carro. Que é algo que a gente precisa discutir, né? A gente precisa trazer, falar que é muito mais do que isso. É sobre ele, somente sobre ele, para ouvir a palavra dele. É isso, pastor, é esse meu comentário. Não, mas é justamente isso, assim, é porque e a gente precisa, você falou algo importantíssimo, a gente precisa falar, né? Nós, como igreja, a gente precisa conversar sobre isso, porque, assim, os extremos são ruins, né? O extremo dessa busca emocional, né, por uma experiência somente sem um embasamento, sem um crescimento na fé, né? É, é, assim, a experiência pela experiência, ela é muito danosa no longo prazo, porque ela gera cristãos atrofiados, sem conhecimento bíblico, sem a percepção de que todo crente é chamado para algo pelo Senhor. Não importa, se você pode ser chamado, inclusive dentro da sua própria profissão, você pode ser chamado na escola bíblica infantil, você pode ser chamado do louvor, você pode ser chamado para evangelismo, você pode ser chamado para diaconia, você pode ser chamado, mas todos nós temos um lugar, né? A Bíblia fala que nós somos um corpo, e cada um tem essa função no corpo. Então, quando você gera pessoas que buscam somente experiência por si só, você acaba atrofiando o crescimento. São pessoas que acabam não tendo uma base muito firme a respeito de quem são, do que creem, de que forma creem, como é que se posicionam na sociedade, diante das pessoas, de maneira clara sobre o que creem. Porém, pelo outro lado também, a gente sabe que a gente precisa desse momento de louvor, de adoração, de worship, né, que a gente fala, isso que hoje é o estilo musical mais tocado, mais de exaltação, de busca dos dons espirituais, de busca né, de dunamis, de poder do Espírito. Ter o equilíbrio, né, entre essas coisas que nós precisamos conversar, né? Não pode ser, a gente não pode ser extremista em nenhum dos pontos, mas a verdade é que quando você não tem conhecimento da palavra, você acaba sendo guiado por aquelas pessoas que estão à frente da onde você se propõe a caminhar, né? A Bíblia é muito clara que nós devemos ser crentes como crentes de Bereia, né? Conhecendo a palavra, testando. Não é porque eu sou pastor que você vai aceitar tudo que eu digo, né? No sentido do seguinte: preguei algo, confirma na palavra, né? É isso mesmo. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eles faziam isso, olhavam lá, o apóstolo Paulo falava: ah, não, isso realmente fala, é o que o Senhor está dizendo, é uma boa palavra, vamos seguir em frente. Só que você só consegue fazer isso se você conhecer a palavra e conhecer a respeito de Deus, porque assim, Deus se revelou, a gente estudou algumas aulas atrás sobre a revelação geral e a revelação específica. A maior revelação específica, a revelação geral de Deus é a própria natureza, né? A Bíblia fala que a própria criação testemunha a respeito de Deus. Mas a revelação específica, a maior delas foi o próprio Cristo, né? Mas a palavra de Deus ela é a forma. A natureza, a criação aponta para algo ou alguém, para um Deus ou algo, uma força, aponta para algo nesse aspecto. Mas quando essa definição, a manifestação de Deus dizendo, olha, eu sou o grande criador por trás dessas coisas, eu me relaciono assim, ou eu quero me relacionar dessa forma, Deus falando conosco, vem através da própria palavra de Deus. Antes da Elizabeth falar, eu vou estar aqui complementando a fala dela, minhas pessoas também buscarão a bênção e só. Não se interessa conhecer o Senhor, se aprofundar, compromisso, exatamente. A questão não é só, o problema não é pedir, né? Nós podemos pedir. A questão é o que move o seu coração, né? O que move o seu coração? Se Deus dissesse para você, olha, a partir de hoje, todos os seus pedidos, a resposta é não.
você continuaria você continuaria a caminhar com Deus? Né? Se você soubesse, olha, a partir de agora, qualquer pedido seu é não. Basicamente é não. Você vai caminhar do jeito que você está, da forma como você está, com as coisas que você tem, daqui para frente, será que nós serviríamos o Senhor com a mesma intensidade, teríamos prazer nesse relacionamento, né? Porque o foco, né, do nosso prazer é Ele, é o que Ele fez, é quem Ele é, a maneira como essa graça nos alcançou, como é que nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Eu concordo com a Lorena, e ela diz que as pessoas não querem dedicar 1 hora do seu dia para conhecer o Senhor através da palavra, né? Muito complicado, com certeza. Porque isso gera atrofia as pessoas, né? Nós não precisamos, por isso que a gente usa no slogan da igreja, uma vida inteligente em Deus, porque, gente, nosso Deus, ele é inteligente, assim, é óbvio que ele é, né? Mas estou dizendo assim, nosso Deus escreveu um livro, sabe? A gente tem Paulo fala muito claro que o nosso culto, ele é racional também. Ele é espiritual, mas ele é, acima de tudo, racional. É você entender o que você está fazendo, diante de quem você está se apresentando, o que você está ofertando, como eu preguei domingo na ceia, sabe? Por que nós chegamos aqui? Que aliança é essa? O que está falando sobre nós a respeito dessas coisas? E isso é o que nós precisamos caminhar. Elizabeth, pode falar. Em nome de Jesus, fica à vontade mesmo. Elizabeth? A paz do Senhor, pastor. Amém. Você consegue me ouvir? Claramente, aham. Ah, tá. É porque tem hora que o telefone não tá tão bom, não. A minha pergunta, essa é uma dúvida que eu tenho que tirar, né? Estou lendo a Bíblia, graças a Deus, já li a Bíblia toda e tem um versículo que tenho estudado. Todo dia eu gosto de ler. Mas tem uma frase ao qual, desde o início, você estava falando a respeito da responsabilidade de um cristão. Quando você aceita Jesus, já há sobre si o ide do Senhor. É que eu não encontrei agora o versículo com o qual eu ia falar com o Senhor. Mas eu sempre vi, assim, um versículo ao qual fala assim, Senhor, Senhor. Mas nem todos entrarão no reino do céu, né? Aquele que diz Senhor, Senhor. Mas, assim, no teu nome eu curei, né? No teu nome eu libertei. E eu ouvi um pastor dizendo que isso seria em relação àquele que teria a responsabilidade de levar, né? Nesse caso, um pastor. Eu queria só confirmar com o senhor se essa importância só recai sobre os pastores ou a todos aqueles que é chamado como cristão. Não, então, deixa eu abrir esse texto aqui para você. Esse texto é um texto que fala sobre a questão dos falsos profetas, né? Eu vou pegar aqui a passagem. E o que trata esse texto, ele não tem a ver sobre a nossa responsabilidade. Ele é um texto muito sério, até. Acho que eu vou até tratar desse texto outro dia, né? Mas quando ele fala sobre a existência de falsos mestres, né? Ele diz que naquele dia muitos vão dizer assim, olha, Senhor, em teu nome nós curamos, nós profetizamos, nós fizemos algumas coisas que foram em teu nome. E Jesus vai falar, olha, se afastem de mim, porque eu nunca conheci vocês, eu não sei quem, eu não conheço vocês, eu não reconheço vocês como sendo. Deixa eu pegar o texto aqui. Só um minutinho, que eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, só um minuto. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia online. Se você quiser a referência, é Mateus 7, tá? Deixa eu abrir aqui, tá demorando dessa abrir a minha Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos lá. Jesus, nesse texto, ele tá trazendo. Ele estava num discurso muito forte, né? Eu vou ler o versículo 1 todo, a partir do versículo 1. Vou trocar aqui a versão para NVI para ficar mais claro para todo mundo. Esse é um texto muito sério, né? Muito sério. Porque Jesus está tratando aqui sobre falsos mestres. Ele fala assim, não julguem para que vocês
não sejam julgados. Mateus 7:1. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltar-se-ão contra vocês e a despedaçarão. Peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma obra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Cuidado, e aí ele começa esse alerta que vai culminar lá naquele texto que você falou, Elizabeth. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem toda coisa que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto ele vai falando sobre isso. Eu vou ler até o final, já comecei, né? Então ele disse claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras pratica é como um insensato que construi a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como mestre da lei. Então, nesse aspecto, é importante entender o que Jesus está dizendo aqui, porque ele é um texto muito, ele é muito profundo. De que forma? Ele diz assim, olha, em meu nome, as pessoas vão se chegar a Jesus e vão dizer assim, olha, seu nome, eu expulsei demônios, eu realizei milagres, eu curei, eu fiz. A questão é, Jesus vai declarar claramente que não os conhecem, ele chama eles de falsos mestres, de falsos profetas. Então, a verdade é que Jesus dá uma... Então, como é que eu posso reconhecer alguém se ele fala em nome de Jesus, se ele cura, se ele liberta, se ele expulsa demônios, se ele faz isso? Como é que eu vou saber se a pessoa é um bom mestre ou um falso mestre? Se a pessoa é alguém que serve a Deus ou que não serve a Deus? E Jesus diz claramente, olha, vocês vão conhecer essas pessoas pelos frutos. Você quer conhecer alguém? Caminha com essa pessoa. O fato de você chegar numa igreja, chegar numa congregação, em qualquer lugar, o pastor é uma benção, ele prega bem, ele louva bem, a pastora é uma benção, ela prega bem, ela louva bem, ou ela profetiza, ele tem dons. Isso não quer dizer absolutamente nada. Dons espirituais, manifestações de talentos não fazem da pessoa alguém que serve a Deus. A Bíblia é muito clara, você conhece alguém que tem o Espírito de Deus caminhando com ela, conhecendo quais são os frutos da vida dessa pessoa. Não são raros os casos, e a gente cansa de ver isso ao longo de toda a história da igreja, principalmente nos últimos anos, de pessoas a gente vive se surpreendendo, mas fulano caiu, mas Beltrano
fez isso, mas ciclano fez aquilo, não acredito. Mas ele cantava, ela louvava, ela profetizava. Só que a questão é, a manifestação dos dons, Deus tem compromisso com o seu povo em si. Agora, para você conhecer alguém de verdade, se alguém é uma boa árvore, se ela dá bons frutos, você precisa conhecer. Você não consegue ver se você não conhecer. Caminha com essa pessoa. Então, ali, Elizabeth, não tem nada a ver com a questão do nosso peso de levar o evangelho. Tem a ver com... É muito nítido o que Jesus diz, que existirão e existem pessoas que são falsos mestres. Hoje, infelizmente, no meio da igreja, o que nós mais vemos é esse tipo de situação. Ah, mas porque a igreja tem milhares de membros, tem milhões de pessoas, porque cura, porque isso, porque aquilo, tudo bem. Mas caminha com essa pessoa. Ela dá bom testemunho do evangelho? Ela dá bom testemunho no seu dia a dia? Eu já falei disso aqui diversas vezes. Eu particularmente, no meu ministério, eu tenho o pastor, ele tem um checklist lá que define lá em Tito quais são os títulos de Timóteo, quais são os atributos para um ministério pastoral. Tem que ser uma pessoa que tenha um bom testemunho, tem que ser a pessoa que seja mansa, que seja apaziguador, que não seja dada ao vinho, que não pode ter várias mulheres, não pode... Tem uma regra, tem um checklist lá para isso. Não pode ser irado, não pode ser briguento. Para mim é muito difícil, já que eu citei, eu vou ler, para mim é muito difícil nesse aspecto, você vê hoje a construção, mais uma vez eu estou falando, porque o que tem a ver isso com a interpretação hermenêutica e exegese do texto? Tem a ver sobre o conhecimento da palavra. Existe um checklist para você conhecer, e eu falo para a igreja aqui, eu sou pastor da igreja aqui, e eles sabem que eu trato assim. Não, mas meu pastor é uma bênção. Uma bênção, por quê? Porque é uma bênção? Não. Porque prega? Não. Você tem que ser uma bênção, você tem que caminhar comigo. Caminha comigo. Conhece os frutos, meus frutos. Tem o checklist lá. Ó. Você tem que saber governar sua casa. Você não pode ser briguento. Você não... Perdão. Tem uma série de atributos que você precisa cumprir para o ministério pastoral. E hoje o que a gente mais vê, por exemplo, no meio da igreja, são pastores que ficam vociferando, que são briguentos, que são contenciosos, dados à contenda, à briga. Então, assim, é muito difícil para as pessoas que não conhecem, né, não conhecem a palavra de Deus, saberem dividir, saberem separar essas pessoas. Não é porque você é crente, que você se converteu, que você precisa aceitar qualquer pastor. Não, você precisa testar as pessoas, conhecer a sua liderança, entender, caminhar, conhecer os frutos, saber quem é essa pessoa, com quem que você está caminhando, para que você possa ter, assim, a certeza de que você não está servindo ou caminhando do lado de um falso mestre, de um falso profeta. Porque a verdade Jesus deixou claro, olha, em meu nome, que ele está dizendo, olha, as pessoas, os falsos mestres, eles realizaram maravilhas, expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles fizeram coisas em nome de Jesus, porque o poder não está neles, está no nome de Jesus. Agora, a questão eram falsos mestres, Jesus não os conhecia. E se você não tiver conhecimento da palavra, se você não tiver entendimento, são inúmeros os casos de coisas absurdas. Membros sendo maltratados, sendo subjugados, pastores que se servem da igreja em vez de servir a igreja, baseada numa autoridade espiritual, eu falo e acabou. É óbvio que lá na igreja, por exemplo, tem uma hierarquia. O que eu decidi como pastor, é óbvio que precisa ser seguido, porque eu estou à frente do ministério. Mas não é uma hierarquia do tipo assim, olha, baseado numa unção extraordinária. Não, é uma base de conhecimento, né? De preparação, de ponderação, de você conhecer a quem você está caminhando junto como pastor na sua vida. É nesse aspecto. Mas se nós não conhecermos as pessoas, se nós não conhecermos com quem nós caminhamos, fica muito difícil você não saber se você está
por exemplo, submetido a uma liderança que é saudável, não é saudável. E a grande maioria das lideranças não são saudáveis. Não são. Porque foram ensinados assim, foram replicados dessa forma. Ah, eu decido e vocês calem a boca e obedeçam, porque é óbvio que não tem o calem a boca, né? Mas a atitude é como se fosse isso. Não é assim que as coisas funcionam. Nós somos igreja. O papel do pastor é manter o coração da igreja aquecido, é ser uma referência. É óbvio que nós somos falhos, temos problemas, isso é normal. Eu acabei de vir correndo do trabalho para dar aula. Sou um ser humano comum, sou um chefe de família, eu tenho uma filha, eu tenho minha esposa, eu tenho as coisas do meu dia a dia. Estou sujeito a erros como qualquer pessoa. E é justamente isso que nós precisamos ser transparentes. Eu brinco, mas a verdade é essa. Não existe pastor passar uma visão. Eu não ando em casa flutuando aqui, falando em línguas 24 horas por dia, não. Eu sou um ser humano como outro qualquer. E onde que está a diferença? É que Deus, pela sua graça e misericórdia, me levantou para esse ministério, assim como levanta pessoas para intercessão, pessoas para ensino, pessoas para cada parte da obra da igreja. Então, se nós não conhecermos o texto bíblico, se nós não conhecermos a palavra, nós não vamos identificar essas pessoas. Porque para você conhecer, não adianta. Ah, fulano é uma bênção. Tem os frutos do Espírito de Gálatas, capítulo 5. Tem o fruto, não é nem os frutos, o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5. Tem mansidão, é longânimo, tem amor, é uma pessoa acordada. Tem. Ah, não tem. Anda na carne. Então, você já conhece. Qual é o fruto? É carne. Pode falar. Em nome de Jesus. Irmão, é só porque eu achei a pergunta muito boa. Ela perguntou se o ID ele é restrito a pastores ou para todos que são cristãos. Não, ide é para todos, são para todos, né? Mateus capítulo 28 fala sobre isso, versículo 18 ali em diante. Fala sobre isso, né? Portanto, Jesus começa a lhe abrir de maneira muito clara. A base do ID é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus já abre assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, diante disso, porque toda autoridade é minha, porque todo mundo precisa se submeter à autoridade, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu vou dizer uma coisa para vocês. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança para todo cristão. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso é inerente à vida cristã. Se você é um cristão nascido de novo e você não testemunha de Cristo, você precisa rever a sua fé e a forma como você está vivendo a sua vida em Cristo Jesus. Só que, durante muito tempo, na igreja evangélica, o ID ficou estabelecido como se fosse algo assim: você precisa ir. A ID, portanto, aí eu ir para onde? Ir para a África, ir para a Ásia, ir para a Janela 1040, ir para o interior aqui do Vale de Jequitinhonha, ir para o Nordeste, ir para essa missão, como fosse o chamado missionário, né, nesse aspecto. Só que eu sempre falo e vou repetir diversas vezes: o verbo no original, ele não está no imperativo, ele está no gerúndio, ele é indo. Portanto, indo, enquanto vocês vão, façam discípulos. Indo, façam discípulos. Você está indo no trabalho, você está indo na faculdade, você está indo no ônibus, você está indo no mercado, você está indo visitar um seu amigo, por onde vocês forem, indo, façam discípulos. Indo, pregue o evangelho, deem um bom testemunho. O que é o evangelho? São as boas novas. É você testemunhar, você falar: olha, existe algo muito maior e melhor do que você está vivendo. O mundo, qual é a mensagem de Deus para o mundo? Olha, o mundo está perdido, mas existe salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E a nossa esperança é que um dia ele voltará e nos trará para viver com ele eternamente, nos levará, né, para viver com ele eternamente. Essas boas novas, todos pecaram, todos, sem exceção, estão separados de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de viver uma vida eterna com ele. Nós precisamos ter essa capacidade de testemunhar. Ficou muito tempo restrito. Parece que para falar de Cristo nós precisamos
ter assim, um conhecimento profundo, é algo de alguns, ou para alguns, não, é para todo cristão. Você é crente? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você precisa testemunhar. O que é o testemunho, pastor? Começa por quem você era e aquilo que Deus fez na sua vida. Já é mais do que suficiente. Lembra da mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, lá e Jesus tem um diálogo com ela e que ela reconhece ele como Senhor? Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela vai para Samaria, lá para a cidade, começa a testemunhar e traz um monte de gente para ouvir a Cristo. Então, testemunhar faz parte da vida de todo cristão, não é restrito ao pastor, muito pelo contrário. Pode perguntar, Priscila. Elizabeth, está respondido sua pergunta? Só uma correção, pastor. Quando eu elaborei a pergunta, eu queria ser um pouco mais claro. Que antes, eu tinha ouvido isso no rádio, e pareceu que, como eu posso dizer, ficava tudo em responsabilidade do pastor, ao qual, quando eu falei assim, não se preocupe, tanto que eu ouvi assim, não se preocupa não, que quando do ID, que quando aceitamos as sobre nós uma responsabilidade de falar sobre Jesus, assim como eu aprendi na aula do Senhor. Então, foi por isso que eu falei a esse respeito. Aí, por isso que eu perguntei, esse Senhor, sobrecai só sobre os pastores, porque quando eu ouvi essa pergunta, parecia que só caía sobre a responsabilidade dos pastores, não sobre a responsabilidade daquele que talvez seja um membro, talvez que tenha um outro cargo na igreja, que não seja pastor. Foi por isso que eu elaborei essa pergunta. Entendi, mas o texto não fala sobre isso, né? Não fala sobre pregar o evangelho. O texto fala sobre fazer coisas em nome de Cristo e depois Cristo dizer que não conhece, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá no texto de Mateus 7, que você vai entender o que eu estou dizendo. Não, o senhor esclareceu bastante, tá? Eu só queria só esclarecer a parte. Muito obrigada. Amém, amém. Pode perguntar, Priscila. Paz. Em relação ao versículo da irmã, falou que tem experiência, mas também tem aqueles que pregam eu não estou te ouvindo muito bem. Eu não estou te ouvindo muito bem, Priscila. Tá olhando muito áudio, muito mesmo. Parece que tá com o microfone e não está muito bom. Não sei se estão me ouvindo. Foi, melhorou. Era o fone, então. Sobre a pergunta da irmã, ela falou sobre o falso profeta, está mais relacionado ao falso profeta, né? Mas também tem aqueles que pregam verdadeiramente, que fazem, né, a obra do Senhor e também vão receber o galardão, né? Mas não é sobre quem faz e quem não faz, porque a salvação é para todos, né? E aqueles que não faz, o Senhor vai enviar outro, né? Por exemplo, se foi me dado uma missão e eu não cumpri, o Senhor vai enviar outro. Mas aí está em relação ao galardão, né? Sim, também. Nesse texto que a Elizabeth citou, tem a ver com a questão do falso profeta nesse aspecto, né? É Jesus alertando que nós não deveríamos simplesmente nos iludir, né, pelo que acontecia, ou que acontece ao redor das pessoas nesse aspecto, porque haveriam falsos profetas que realizariam sinais, né, maravilhas, mas que nós devemos sempre focar nos frutos, né, conhecer as pessoas. Mas, obviamente, que sim, quando nós somos chamados para fazer algo para o Senhor, tem um galardão, e é algo que a igreja não fala muito hoje em dia, né? Eu estou até preparando uma série de mensagens chamado Cartas para o Novo Mundo, né, que a gente vai caminhar sobre através do Novo Testamento, onde uma das pontas é justamente esse, também algumas cartas eu vou abordar, que não se fala mais hoje em galardão, né? A gente estava falando lá atrás sobre a gente estava tratando sobre a questão da experiência, e esse é um dos motivos, né? A experiência é muito para mim, o que Deus vai fazer, o que Deus vai mover ao meu redor, ao meu favor, só que a igreja não é sobre mover para você. A igreja é sobre poder do Espírito Santo com um objetivo claro, que é testemunhar de Cristo, permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minha testemunha, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo, ele é para testemunhar, é para nós testemunharmos. Nós vivemos um tempo onde a igreja não fala sobre isso, e a Bíblia é muito clara sobre o galardão. O que é o galardão? É o prêmio, né, vamos dizer assim, a recompensa por aquilo que você faz para o Senhor, naquilo que o Senhor te chama. Então,
Nós precisamos resgatar isso no meio da igreja, né? Nós somos muito inclinados a militar por coisas que não são do reino de Deus, mas são desse reino na terra. Somos muito afoitos em militar por essas coisas, mas esquecemos disso, né? Vivemos experiências, mas deixamos para trás o verdadeiro objetivo do evangelho e da manifestação do poder de Deus na nossa vida, que é testemunhar. É você falar de Jesus de maneira muito natural. Não estou dizendo para você abandonar tudo que você está fazendo e ir lá falar de Cristo, ou deixar suas coisas, não. Mas nós, crentes nascidos de novo, a gente precisa testemunhar e ser vigilantes, né, em relação a isso. Hoje vocês estão animados, amém? Eu gosto assim. Vamos lá, Rodrigo. Em nome de Jesus, pode falar. Eu estava conversando aqui, falando aqui com a Jéssica aqui, né? Hoje em dia as igrejas estão mais preocupadas em Deus fazer para a gente, né? Esquecem né? Algumas igrejas, né? Pregando o egocentrismo, esquecem do cristocentrismo, né? Tá tendo essa deturpação da palavra de Deus, onde que muitas vezes fica só na Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer para a gente, e esquece que a gente também tem que servir ao Senhor. Mas a gente Exatamente. E aí a questão toda é quando nós temos esse sentimento de que Deus precisa fazer por nós, é porque quando nós ignoramos, e eu falo assim, ignorar mesmo, assim, de conhecer a graça, de entender o que Cristo fez na cruz, qual foi o sacrifício que ele realizou, a gente, quando a gente tem esse sentimento de que ele precisa fazer, é porque a gente não conhece o que ele fez. Porque quando você entende na profundidade de quem você era, quem era você, quem era eu, nós éramos perdidos, pecadores, nós estávamos mortos, separados de Deus, e Deus nos alcançou. O amor de Cristo nos alcançou. Quando você começa a entender sobre o que isso custou, o que Deus fez através da história da humanidade para alcançar você, para alcançar, tirar você do meio do lamaçal da onde você vivia, para me tirar do meio do lamaçal da onde eu vivia, quando você entende isso, você entende claramente que quem deve nessa relação jamais será o Senhor, sempre será você. E aí você passa a viver não por aquilo que você quer ou precisa dele, mas por quem ele é e por tudo aquilo que ele já fez por você. É óbvio, eu sempre falo sobre isso. Todos nós temos prazer. A Bíblia fala que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. A gente acabou de ler um texto, falou, olha, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, acabamos de ler Mateus 7, ainda mais seu pai que está no céu, Deus tem prazer em abençoar. É óbvio que todos nós queremos uma vida de paz, nós queremos família, nós queremos um bom casamento, nós queremos um bom relacionamento, nós queremos dinheiro, nós queremos ter uma casa confortável, né? Nós queremos dar boas condições para os nossos filhos, né? Cuidar dos nossos pais. Isso é normal. Não estou dizendo que a gente é sendo hipócrita, não. Não estou pregando aqui um cristianismo baseado na pobreza. Não, não é isso. Nós temos isso como desejo do nosso coração. Só que isso não pode ser o que nos move. Por que nós somos... Gente, por que nós, quase 16 pessoas, 17 pessoas aqui, às 9 horas da noite, estudando a palavra? É porque nós somos igreja. Nós temos, assim, o desejo, nós precisamos ser movidos para algo maior, que é transcendental, é para o reino, é para a eternidade. Quando você pensa de falar de Jesus para alguém, você se sente envergonhado, se sente constrangido de alguma forma, o que você precisa pensar é: você pode mudar a vida daquela pessoa para a eternidade. A Vivi está aqui na aula, eu vou pedir a licença, Vivi, de usar o exemplo lindo da sua mãe, né, que aceitou a Cristo no domingo. A Vivi tem, obviamente, orado por isso há muito tempo. Com certeza ela entende o processo que ela passou para chegar até aquele momento, até chegar até aquele domingo em relação a isso. Mas a verdade é que, independente, e por mais pesado ou pesaroso ou difícil que tenha sido todo o esforço que ela fez em direção, né, à mãe dela para despertar nela esse olhar para Cristo, e aí que culminou na sua conversão, a verdade é que a Vivi, ela impactou a mãe dela para a eternidade.
ela ganhou a mãe dela não para a próxima semana, não para o mês que vem, ela ganhou ela para sempre. Você tem ideia do que é você impactar alguém na vida, impactar alguém para sempre? Quando você entende que você pode mudar a vida dessa pessoa para sempre, para toda a eternidade, toda a vergonha, toda o sentimento de você não poder ou não ter como falar de Cristo, ele desaparece. Porque é para sempre, é você ganhar alguém para a eternidade. Quando você tem noção de quem você era e que alguém se dispôs um dia de falar de Cristo para você, e aí você tem gratidão por isso, você nunca mais vai deixar de falar do amor de Deus. Tudo bem, dona Márcia, desculpa eu só o exemplo da senhora, mas é porque é tão lindo. O movimento, a verdade, eu falei disso na outra semana, quando nós aceitamos a Cristo, você não assistiu a última aula, quando nós aceitamos a Cristo, e todos nós, tá? Tem o exemplo da dona Márcia, que aceitou a Cristo, mas todos nós não temos a noção daquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Mas a verdade é que quando Jesus entra, tudo muda. Nós mudamos quem somos, nós mudamos a forma como nós nos relacionamos, nós mudamos tudo ao nosso redor muda. Nós tomamos uma decisão que nós não temos a percepção do que vai acontecer, mas a verdade é que quando nós convidamos a Cristo para entrar na nossa vida, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele entra na nossa vida. E quando ele entra, nada mais vai ser o mesmo. Você não vai ser mais o mesmo, suas relações não vão ser mais a mesma, você não vai viver mais da mesma forma, porque ele mudou para sempre a sua vida e a sua história. E é muito lindo quando você tem essa percepção, que você pode tocar alguém para a eternidade. A Rebeca levantou a mão. Amém, Rebeca? Pode falar em nome de Jesus. Depois acho que a Priscila está com a mão levantada. A Priscila estava com a mão levantada antes de mim, mas como você me deu a palavra, desculpa, você estava falando da vigia. Não, eu não Amém. Eu vou falar. Eu sou uma apaixonada pela palavra, estudo, fiz vários cursos. E hoje em dia é muito raro alguém te mandar um convite para assistir um curso, uma palavra. É muito mais fácil alguém te mandar um link de alguma coisa que ela já viu. Então, é muito difícil isso. E Vivi compartilhou comigo a aula, já anotei aqui que tem outras anteriores. E isso, para mim, é um privilégio, porque convites para ir à igreja já são raros, né? Vamos falar a verdade? No dia a dia, as pessoas parecem que têm vergonha de falar de Cristo, de falar da sua fé, de falar da vida cristã, que é uma vida de sacrifícios, é uma vida de batalhas, mas também é uma vida cheia de graças. Verdade. Então, quando aconteceu o convite para participar, eu falei, dou um jeito, claro que eu dou um jeito. A princípio só consigo ficar até as 9, depois eu vi aqui e consigo ficar mais. Porque o compromisso que eu tinha era hoje e amanhã, até nisso Deus é bom. Amém. Mas é isso, é um privilégio hoje você poder convidar alguém para participar de um estudo, para debater a palavra, para conversar um pouquinho, porque o mundo é cada vez mais mundano, né? E as pessoas falam de Cristo, falam de Jesus, falam da sua fé, normalmente para quem já congrega ou para alguém que está vivendo um momento de dor, né? E isso que eu queria deixar claro, quer dizer, o privilégio que é poder... Fico triste de só termos menos de 20 participantes aqui numa aula e num conteúdo tão significativo, né? Expresso meus parabéns e minha gratidão por estar podendo fazer parte disso. Mas fico feliz pelo convite e pela amiga cristã que eu tenho, que vai lá e vai mandar o convite para 1, 2, 3, 10 pessoas, mesmo que ninguém apareça, ela vai continuar lá persistente. Era isso. Amém, Rebeca. Obrigado pelas palavras aí. E é sobre isso, é sobre a gente se conhecer e seguir conhecendo a Deus. É conversar, a gente precisa conversar sobre o Evangelho, a gente precisa aquecer o coração do outro e alcançar pessoas. A verdade é essa, assim. Tudo isso aqui só faz sentido a igreja, som, música, tudo que nós fazemos só faz sentido se for para tocar
as pessoas para a eternidade, se for para alcançar vidas, para poder dizer para todo mundo que existe saída, né? Que acho que todo mundo, acho que todos nós aqui nós concordamos com isso, né? Acho que talvez o maior impacto de Cristo na nossa vida é quando você descobre sobre quem ele é e sobre tudo que ele fez, o que ele pode fazer. Acho que o maior impacto sobre nós é que tem saída, tem jeito. A última palavra não é de destruição, não é de derrota, não é de perdição eterna, mas é de vida, né? De vida abundante, é de sermos livres em Cristo Jesus, livres do passado, livres das dores, mesmo que ainda convivendo com elas, mas sendo cuidado por Ele, né? Mas sobre isso, a gente está aqui. Que bom que você gostou e convide mais pessoas. A gente tem muita alegria aqui em compartilhar de Cristo também. Então vamos. Eu preciso terminar. A gente está animado hoje. Quero agradecer a vocês. Peço desculpa por eu ter entrado um pouco mais tarde. Normalmente começamos às 9 em ponto. Eu dou 10 minutos ali, né? Até às 9h10 para todo mundo entrar. E começa às 9h10, na verdade, cravado. Às 9 não, das 8. Às 8, isso, esposa, obrigado. Às 8h10 em ponto eu inicio, né? 1 hora de duração, mas hoje, infelizmente, por conta do meu trabalho, né? Eu não sou pastor de tempo integral, eu tenho minha atividade secular, acabei que eu cheguei um pouco mais tarde, mas que bom que vocês ficaram, agradeço a vocês, espero na próxima semana concluir nosso estudo sobre os princípios hermenêuticos, e aí vou tratar sobre eles propriamente dito, está aqui na tela, e a gente vai caminhar nessa direção de concluir aí o primeiro módulo, né, da apostila do módulo 1, depois vamos ter estudo sobre angelologia, né, sobre anjos, sobre a questão do mundo espiritual, questão de anjos, demônios, como é que é essa estruturação, enfim, tem muita coisa para a gente estudar aí nos próximos 3 capítulos. Depois, no segundo módulo, vamos falar sobre o pecado, como é que entrou no mundo, as consequências, enfim. Tem muita coisa bacana aí, são 4 apostilas, 50 estudos, e obrigado pela vida de vocês estarem aqui, tá bom? Jesus abençoe, em nome de Jesus, e eu vou pedir para alguém orar para nós encerrarmos hoje. Eu vou pedir para minha irmã, você pode orar, irmã? Você está com o microfone, você está dirigindo, para nós encerrarmos aí. Posso. Uhum. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada por mais uma aula, Deus, mais esse momento, Senhor, de busca, Deus, de entendimento. Senhor, abençoa cada um aqui presente, Deus, cada família aqui representada. Todas as minhas orações, Deus, eu sempre falo que a sua palavra, Deus, ela fique, Deus, enraizada Amém. em nosso coração, enraizada na nossa mente, Deus, para que a gente realmente viva e pratique tudo que a gente tem ouvido e aprendido a seu respeito, Senhor. Te agradeço, Senhor, mais uma vez pela vida da Márcia, que está caminhando, Jesus, engateando, Deus, no Evangelho. Mas a gente sabe que a sua obra, Deus, ela não volta atrás. Então, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas mais uma vez, Rebeca, Paula, obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade. E nos vemos quinta-feira, né? Nosso culto online, às 19h30. E domingo nós temos culto na igreja presencial às 10 horas da manhã, tá? Jesus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. 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 Rapaz.